Nós estamos no terceiro domingo de uma série, que é uma série temática. Nós pegamos um livro da Bíblia, nesse caso a carta que Paulo escreveu aos Colossenses, e estamos estudando desde o primeiro versículo da carta e vamos até o último versículo dela. Como eu disse semana passada, para mim é sempre gostoso pregar assim, porque é o desafio que todo pastor gosta, de pregar a Bíblia. É muito importante que uma comunidade cristã seja verdadeiramente centrada na palavra e não naquilo que nós pensamos, não naquilo que nós queremos. É importantíssimo que uma comunidade cristã, para ser séria, você vá até a sua comunidade e você ouça da Bíblia, você estude a Bíblia, você se aprofunde nos princípios da Bíblia para a sua vida. E assim é que nós temos experimentado nesses últimos 2 domingos, hoje o terceiro, de pegar exclusivamente textos da Bíblia e desafiar a nossa vida através dele. Nós até agora em Colossenses vimos Paulo falando muito sobre os princípios básicos da vida cristã. Paulo falou sobre graça, sobre evangelho, sobre cruz. Uma coisa que a Bíblia deixa muito clara, e eu não sei se você tem a noção exata disso, mas todo cristão, toda cristã deveriam ter a noção exata de como nós naturalmente estamos perdidos. Porque hoje é domingo, nós estamos terminando uma semana e começando outra. O domingo é aquele dia que fica mais ou menos assim, é o meio termo entre o que acabou e o que vai começar. Mas pare só um pouquinho para analisar a sua vida na semana passada. Começando no domingo, o momento em que terminou o nosso encontro aqui até agora. Você saberia dizer, mais ou menos, não precisa ser exato nisso, mas você saberia dizer mais ou menos quantas vezes você pecou? E eu estou fazendo essa pergunta com muita seriedade mesmo. Não dizer assim, sei lá, 1 milhão de vezes. Não, tenta fazer um exercício rápido. Eu não sei, você conhece a sua vida, você sabe como é o seu dia, você sabe aonde o bicho pega na sua vida. Então você talvez consiga fazer uma média aí, sei lá, num dia normal, em que as coisas não saem do eixo, eu devo pecar, sei lá, tantas vezes, não sei. Um exercício que você pode fazer para a sua vida, eu posso fazer para a minha vida. Lembre-se que quando a Bíblia trata de pecado, a Bíblia não trata apenas daquilo que nós fazemos, mas também trata daquilo que nós pensamos, dos princípios que nós exercemos em nossa vida. E aí você pega tudo isso e faz uma média. Você não precisa responder. Mas quanto dá isso, hein? Você já parou para pensar? Como isso é grave? Porque a Bíblia diz que todo pecado gera ira em Deus. É sério isso. Todo pecado gera em Deus ira, que se revela contra pecadores. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Você vai me ver usando isso daqui. Isso aqui é própolis, tá, gente? Não é nenhum tipo de droga. É porque eu estou vindo de uma semana complicada com a garganta. Desculpa o pessoal que está vendo pela internet, mas não tem jeito, senão eu vou ficar tossindo assim que nem um louco. Mas a Bíblia diz, se você peca, Deus fica irado. Você já imaginou quantas vezes Deus deveria ter ficado irado com você essa semana? E a Bíblia diz que quando Deus fica irado, Ele não fica irado como fica irado alguém que você conhece. A Bíblia diz que quando Deus fica irado, Ele fica irado mesmo, do tipo fazer cair raio do céu. Porque é mais ou menos assim, se você fica irado com alguém, você pega o que está na sua mão e joga, né? Mais ou menos isso, sei lá. Então a mulher ficou irada com o marido por alguma coisa, ela pega aquele sapato de salto tentando jogar na cabeça dele. O marido fica irado com a mulher e pega aquilo que ele tem na mão, controle remoto, sei lá, tenta jogar o controle remoto. Deus, quando ele fica irado, ele vai pegar os raios e jogar. Ele pega o que tem na mão, como ele tem ali raio, trovão, meteoro, ele pega essas coisinhas e resolve despejar, é mais ou menos isso. Então Deus olha e fala, um meteoro ali, eu vou jogar esse meteoro naquele pessoal que está vendo.
pronto. E aí explode, como Deus está acostumado a fazer todas as coisas do nada, ele faz de novo, não tem nenhum problema com isso. Então assim, o fato de se Deus quisesse destruir a nossa vida, ele destruía, não ia ficar sentimental por causa disso. Ele já fez isso algumas vezes, se precisasse fazer de novo, ele faria. Como nós não somos o centro da história, ele é o centro da história, a história não iria acabar por causa disso. Nós, se tivermos a noção exata de quem nós somos e de quem Deus é, nós ficaríamos abismados com o quanto nessa semana e em nossa vida nós deveríamos ter recebido raios, pedras e trovões em nossa cabeça. Algumas pessoas acreditam em maldição, mas gente, se nós fôssemos amaldiçoados mesmo, de acordo com aquilo que nós merecemos, você teria morrido já. Você teria tanta zica nas suas costas, você não ia conseguir levantar da cama. Se é verdade, segundo alguns dizem, que o pecado traz doença, você está internado agora. Se o pecado traz doença, essa coceira na garganta que eu estou, já seria um câncer. Seria algo, porque nós, seres humanos, somos merecedores da ira de Deus. Paulo fala isso várias vezes. No entanto, ele fala da graça. Paulo diz, toda essa ira de Deus é consequência do pecado. Mas por que Deus não faz isso mais hoje em mim e em você? Porque ele mandou Cristo Jesus para morrer em nosso lugar, e toda essa ira que deveria estar sendo derramada sobre nós, foi derramada sobre Cristo. Então Deus não se ira mais, porque a ira dele foi totalmente satisfeita em Cristo. É por isso que, quando está na cruz, Jesus diz, Deus meu, por que me desamparaste? Esse é aquele momento em que toda a ira de Deus é derramada sobre ele. Ele morre por causa dessa ira, para satisfazer essa ira do Pai. Quando todo esse sacrifício e Deus se torna satisfeito, aí ele ressuscita Jesus para dizer de maneira clara para mim e para você, não há mais pena. Vocês pecaram? Pecaram. Vocês erraram? Erraram. Vocês merecem morrer? Merecem morrer. Mas vocês não vão mais morrer, vocês não vão mais ser vítimas da minha ira, porque eu mandei o meu filho para passar por isso no lugar de vocês. Assim, na vida cristã, qualquer coisa que não for vivida debaixo da graça, qualquer penitência que você tenha que fazer, qualquer esforço que você tenha que fazer, qualquer ato que você tenha que fazer para alcançar alguma coisa de Deus, isso não é evangelho, é algo contrário ao evangelho, que diz que tudo que nós precisamos, tudo que nós temos e que nós somos, já foi conquistado por Deus na cruz. Esse é o evangelho. E até agora Paulo tem falado disso. No entanto, Paulo sabe e Deus sabe que quando nós ouvimos a mensagem do evangelho, pessoas pecadoras como nós, que descobrimos que nós não precisamos fazer nada para agradar a Deus, porque Deus resolveu se agradar de nós através de Cristo Jesus, a tendência natural que seres humanos têm é, bom, então eu não tenho que fazer alguma coisa para agradar a Deus, porque Deus já se agrada de mim por causa de Jesus. Então o que eu vou fazer? Eu vou pecar mais. Porque eu junto o útil ao agradável. Eu sou aceito por Deus e satisfaço os meus desejos. O desejo de Deus já foi satisfeito na cruz, então agora eu vou satisfazer os meus próprios desejos. É assim que todo ser humano pensa, principalmente em processos pecaminosos. Muitas vezes nós estamos num processo de pecado, vem a consciência e diz assim, não faça isso, não faça. No entanto, muitas vezes a desculpa que nós damos para pecar é, mas Deus já me perdoou, então eu faço, confesso para Ele, como Ele já me perdoou, então não fica acumulando dívida. Seres humanos, quando não são bem focados no amor de Deus, tendem a tornar a pregação da graça um estímulo para continuar pecando, o que é absurdo. É por isso que Paulo agora vai para uma parte mais prática da carta. Ele já disse para os colossenses e para mim e para você quais são as bases do cristianismo. O que é que Cristo fez, onde nós estávamos, onde nós estamos hoje. Agora ele vai dizer, beleza, acabou aí? Não.
Então agora é necessário que cristãos e cristãs tomem alguma postura como consequência disso. Veja, essas posturas não devem ser tomadas para que você possa alcançar o favor de Deus, do tipo assim: se você fizer, Deus vai abençoar você. Se você não fizer, Deus não vai abençoar você. Não, não é isso. O que Paulo vai tratar, e a Bíblia vai tratar, é o seguinte: você faz pelo fato de já ser abençoado. Você não faz para ser abençoado. Como você já é abençoado, então você faz. Você faz o que faz como cristão e como cristã, não para alcançar o favor de Deus. É o contrário. Como você já alcançou o favor de Deus, como Deus já se agrada de você, então, consequentemente, como resposta a esse amor de Deus, então você faz alguma coisa. Veja, a atividade cristã bíblica não acontece assim: eu preciso orar mais porque eu preciso agradar a Deus. Não. Deus já se agradou de mim. Deus já olha para mim com bons olhos. Deus já me resgatou em Cristo Jesus. Eu oro como consequência disso. Eu não faço o que faço, eu não leio a Bíblia, porque se Deus olhar para mim e me ver lendo a Bíblia, Ele vai falar assim: olha, está lendo a Bíblia. Vamos ter que pegar umas bênçãos especiais que ficam no reservatório de leitores da Bíblia. Então Deus vai lá, Ele tem uma caixinha dos leitores da Bíblia, aí Ele põe a mão lá, sorteia, mais 10 dias de saúde para fulano porque ele leu a Bíblia. Aí vem um anjo que ele vem voando assim, aquela coisa bem hollywoodiana, aí ele chega para você que está dormindo e faz plim. Aí você ganhou mais 10 dias de saúde porque você leu a Bíblia. Aí você tem, olha, se for assim, veja que legal, você pode passar 9 dias sem ler a Bíblia, no 10º dia você lê de novo, renova o prazo, e por aí vai. Não é isso. Não é isso, isso não acontece. Por que eu leio a Bíblia? Eu leio a Bíblia porque eu reconheço o que Deus já fez, eu reconheço tudo que eu já tenho, tudo que eu já estou, tudo que eu já sou, e aí então, consequentemente, como consequência disso, eu vou para a Bíblia para entender o que Deus espera de mim nessa nova vida. É isso que Paulo vai tratar a partir de agora. Então veja, a partir de hoje, na semana que vem, nós vamos tratar de assuntos práticos. Quando nós tratamos de assuntos práticos, a tendência é: ele está falando isso porque alguém contou aquilo que eu fiz para ele. Deixa eu dizer, poucas pessoas contaram alguma coisa que você fez para mim. Então assim, eu sei e não sei o que você fez. Eu não sei especificamente o que você fez ontem à tarde, mas eu imagino. Então, porque fica assim, olha, muitos pastores pregam assim: olha, eu vou pregar essa palavra, mas eu quero dizer que não é diretamente para ninguém. Mentira. Deixa eu dizer como pastor, eu vou pregar essa palavra e é diretamente para todo mundo, tá bom? Porque fica assim: olha, eu estou dizendo isso, mas o cara fica com medo de pregar a Bíblia, então ele usa desculpa assim: olha, eu não quero, se você se sentir ofendido, com as palavras, não tem nada a fazer, você vai para sua casa, fica bravo comigo, posta no Facebook se você quiser, xinga muito no Facebook, coloca hashtag chateado, faz o que você quiser, essa palavra é para você mesmo. Então se você se sentir incomodado é para você, se você se sentir chateado é para você também, se você achar que eu peguei no calo demais, também é para você também, não tem culpa de você ter calo, e por aí vai, tá bom? É prático, então eu vou basear naquilo que eu sei que a minha comunidade vive, naquilo que eu sei que eu vivo. Então assim, você está falando isso por causa daquilo? Não, claro que estou. Eu sou pastor dessa comunidade. A minha incumbência dada por Deus é pastorear essa comunidade. Então, como pastor, eu tenho que olhar para a Bíblia e trazer respostas bíblicas para problemas dessa comunidade. Então, se você não é dessa comunidade, está aqui, você está livre disso. Mas eu espero sinceramente que Deus ofenda você mesmo assim. Então vamos lá, tá? Então fique tranquilo, porque é para você, tá? Então fique tranquilo, porque eu vou olhar nos seus olhos. Não fica aquela sensação: ele está olhando porque é para mim. Mas é isso mesmo. Então pode ficar tranquilo, porque é. E a única coisa assim, não se entregue, porque às vezes se eu falar de algum pecado que você sabe que é para você e eu sei também, você faz o seguinte: eu não vou falar o seu nome, eu não precisa se entregar na hora. Se você faz assim, você é você, né? Então você faz isso sempre. Eu sei que é para você, você sabe que é para você, e você finge que não está sabendo, eu finjo também que não, mas no fundo a gente sabe que é, ok? Combinado assim? Tá?
Se você quiser me bloquear no Facebook depois, pode bloquear também. Não vou entrar em depressão por causa disso. Hashtag chateada. Vamos lá. Nós vamos ver hoje o capítulo 3 de Colossenses, do versículo 1 ao versículo 17, tá ok? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, aquela história toda que a gente já contou, de nova vida que nós temos em Jesus, procurem então as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. O que Paulo está iniciando? Ele está falando de uma nova natureza. Paulo está dizendo o seguinte: espiritualmente, o que é que Deus fez? Ele pegou o nosso ser. Paulo chama isso de velho homem ou velha mulher, depende da sua natureza. A Bíblia diz que espiritualmente Deus pega aquela nossa tendência pecaminosa a só pecar, a só fazer o que é ruim. Ele pegou aquela nossa essência ruim, e quando Jesus morre na cruz, Deus coloca ali também essa nossa natureza, e aquela natureza morre ali também. E quando Cristo ressuscita, nós, como novas criaturas em Deus, ressuscitamos. É uma transferência espiritual que acontece na crucificação e na ressurreição. No entanto, o próprio Paulo diz o seguinte: é bem verdade que a nossa natureza morreu, mas ao mesmo tempo que ela morreu, ela também quer ressuscitar. Então fica aquela briga da nossa natureza antiga, que desobedece a Deus, e da nossa nova natureza, que quer obedecer a Deus. Que é uma luta que qualquer um aqui conhece muito bem. Eu sei o que eu quero fazer, mas algo dentro de mim me move a não fazer o que eu devo fazer. E também tem aquele outro lado. É a velha história do demoninho e do anjinho que fica soprando coisa no nosso ouvido. Olha, se eu fosse você eu matava. Não mata. Não é legal. Se eu fosse você eu não orava pelo dito cujo. Não ora, a Bíblia diz que você deve orar. Essa luta que está dentro de cada um de nós. Paulo diz que a nossa nova natureza dada por Deus, quando nós nos submetemos a Cristo, é a nova natureza tendenciosa a obedecer a Deus. E também há a velha natureza que fica guerreando, dizendo para mim e para você: peque, desobedeça, faça o que é ruim. Paulo está dizendo: bom, se vocês receberam essa nova natureza, vocês precisam como que alimentar essa nova natureza, para fortalecer essa nova natureza, para que nessa batalha, nessa luta, ela saia mais vitoriosa do que a tendência e os vícios antigos. Paulo está dizendo que, como consequência dessa nova natureza que nós recebemos, é de se imaginar e de se esperar uma nova postura na vida de cristãos e cristãs. A partir de agora, então, ele vai falar sobre algumas coisas que não são mais condizentes com cristãos. Coisas que naturalmente qualquer ser humano faz, mas que agora, com a nova natureza que Deus dá para mim e para você, não é mais legal fazer. E não há desculpa dizendo assim: mas... Não. Se você tem uma nova natureza, essa nova natureza vai te levar a deixar de lado algumas coisas que antes eram completamente naturais e normais. Agora não são mais. Aí então ele vai dizer o que é isso. Aí entra a parte assim: se você se achar no texto, se vira com Deus, se vira nos 30. O texto continua: assim, façam morrer, matem. Veja que Paulo está dizendo, é uma coisa que você precisa fazer. Você tem que fazer isso. É a única autorização que a Bíblia te dá para matar alguém. Então, se você tem vontade de matar alguém, ou matar alguma coisa, exerça isso com você mesmo. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, ao lado ruim da força. Imoralidade sexual. Então assim, claro, nós somos uma comunidade cristã, então aqui ninguém é imoral sexualmente, o que me alivia muito. Está todo mundo dentro do padrão bíblico de sexualidade.
Ninguém aqui tem problema de avançar sinal, cruzar sinal, pisar na faixa, sei lá, qualquer coisa. Nossas mãos são santas, nossos órgãos sexuais são santos, nosso cérebro é santo. O que quer dizer que a gente não pensa besteira, não faz besteira, não deixa uma mão escorregar aqui, uma outra mão escorregar ali, e por aí vai. A gente sempre tem uma válvula de escape bíblica para posturas complicadas. Nós não temos nenhum tipo de problema com pornografia, com masturbação, com qualquer outra coisa que a Bíblia trate como coisas que você não deve praticar, porque não são padrões bíblicos de uma sexualidade sadia. Nós não temos problemas com isso. Nós não somos pessoas que olham para qualquer outra pessoa com desejo no coração, seja você irmã, seja você irmão. A gente não tem problema de olhar aquela irmã mais dadivosa, aquele irmão mais dadivoso também. A gente não tem nenhum problema com isso, então eu vou pular essa parte. Impureza, porque nós também não somos impuros. Paixão, nós não somos movidos por paixão, nós somos pessoas sérias, que, por exemplo, a gente não é movido pelos desejos, nós somos movidos pela obediência, pela seriedade. Nós não somos pessoas que fazem alguma coisa e se arrependem daqui meia hora. Ninguém aqui nunca fez alguma coisa apenas porque o sangue estava quente. Nós esperamos a poeira baixar. Nós não somos passionais, nós somos pessoas calmas, serenas e tranquilas. As mulheres aqui nem têm TPM, para você ter uma ideia, porque a nossa TPM morreu na cruz, houve e ressuscitou ali o controle de todos os hormônios, que estão sempre muito bem equilibrados. A gente não é movido por paixão. O que mais? Desejos maus. Eu assim, faço aconselhamento nessa igreja, eu nunca ouvi ninguém falar de desejo mau. Eu nunca ouvi ninguém falar, você tem vontade de matar fulano? Eu nunca ouvi. Nunca ouvi. Eu às vezes ouço isso de esposas. Mas tirando esposas que têm o desejo de matar, assim, quase ninguém, praticamente assim, sei lá, 98% só do pessoal daqui tem desejo mau. Ganância, nós não somos uma comunidade gananciosa. Também vou pular essa parte, porque ninguém faz aqui qualquer coisa, ou faz coisa mais por dinheiro do que para Deus. Porque, por exemplo, se a gente for equilibrar, não é verdade que a gente está mais preocupado com o que vai ganhar de dinheiro essa semana do que o quanto vai glorificar a Deus. A gente inclusive pensa, eu fico muito tranquilo, porque eu sei que qualquer pessoa nessa comunidade que ganhasse na Mega Sena ia doar tudo para missões. Porque é uma pessoa que não é apegada ao dinheiro, são pessoas que querem ganhar na Mega Sena para glorificar a Deus. Então, é também uma parte que eu vou pular, porque essa é uma parte que a gente não precisa trabalhar na nossa comunidade. Você que está nos assistindo pela internet, veja, essa é a igreja para você frequentar. Aqui as pessoas são muito tranquilas nesses aspectos. E Paulo está dizendo, olha, a ganância é idolatria, porque você coloca o dinheiro acima de Deus. Aliás, qualquer coisa que você coloque acima de Deus é idolatria. Pode ser namorado, pode ser namorada, pode ser filho, filha, sogra não dá. Mas qualquer outra coisa que você coloque acima de Deus é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado. Veja que Paulo está dizendo, a prática dessas coisas é algo considerado passado para cristãos. Paulo não está considerando que cristãos que têm a noção da regeneração e da santificação sejam praticantes dessas coisas depois de conhecer a Cristo. Ele está dizendo, gente, eu estou falando dessas coisas apenas para lembrar vocês do que vocês faziam no passado. Aí você deve estar pensando assim, não, realmente, porque ontem é passado. Se a gente for considerar passado, o segundo que passou é passado. Então realmente, nós também praticamos todas essas coisas no passado. Sábado é passado, sexta é passado, semana passada também é passado. Então nós também nos incluímos nesses que Paulo pode dizer, vocês faziam isso no passado, quando costumavam viver nelas. Era uma prática cotidiana na vida de vocês antes de conhecer a Cristo. Agora que conhecem a Cristo, não. Paulo está tratando de algo chamado desejo. Mas, vamos ser sinceros, desejo não é uma coisa natural. Não é natural sentir desejo? Diz aí, não é? Vamos ser bem claros. Não ficar enganando e falar, eu não sinto desejo. Você está doente.
Você sente desejo? Sente desejo? Desejo? Eu sinto muito desejo de doce. Pode ser também, né? Sinto muito... Não vou falar. Eu ia falar uma besteira agora, não vou falar. Pensei em sushi. É natural. É natural. Desejo é algo completamente natural. Só que Paulo está dizendo, é natural se você for considerar a natureza terrena. É natural se você for considerar o pecado. É natural se você for considerar que você não encontrou a Cristo. É natural. Pessoas que não encontraram a Cristo, pessoas que não se submeteram a Cristo, pessoas que não entregam as suas vidas e as colocam debaixo da cruz. É natural. Elas sentem desejo e fazem o que com esses desejos? Alimentam esses desejos e saciam esses desejos. É natural viver assim. É por isso que a Bíblia diz que a vida cristã não é uma vida baseada naquilo que é natural, mas no sobrenatural de Deus que Ele coloca em nossa vida. É por isso que Paulo diz, o desafio é fazer isso morrer dia após dia. Como é que você faz isso morrer? Vem o desejo e você diz o que para ele? Não. Você não apenas diz não para o desejo, você precisa colocar na sua mente o porquê você está dizendo não para esse desejo. E a necessidade de obediência a Deus. Claro que quando a gente fala isso numa pregação como essa, a gente começa a pensar assim, olha, Deus é contra o nosso desejo, Deus é contra a nossa felicidade. Quem diz que essas coisas trazem felicidades? É só você olhar para o mundo que nós vivemos e para onde a nossa sociedade caminha, dando vazão aos seus próprios desejos. Porque uma coisa é dizer assim, olha, desejo é desejo. Desejo, todo mundo tem. Desejo precisa ser saciado. Tome muito cuidado com pessoas que afirmam isso. Porque geralmente se afirma isso quando o bicho não pega para o nosso lado. Porque deixa eu dar um exemplo prático aqui para você que é casado. Seu marido, sua esposa tem desejo? Tem ou não tem? Você que é casado. O que você acha? Seu marido, sua esposa tem desejo? Você gostaria mesmo que ele saciasse todos os desejos? E aí, irmãs, vocês gostariam? Sim ou não? Desejo é desejo, gente. Desejo. Aí, é natural. Se Deus colocou no nosso coração, é porque não deve ser ruim. De repente vai que o marido tem desejo pela vizinha, ela já está perto de casa, não tem que viajar muito, facinho, já não nem chega muito tarde em casa, faz serão na vizinha mesmo, tranquilo, a vizinha ali, gosta de tomar um sol um pouco mais, gosta de fazer uns toplesses, aquela coisa toda, que é desejo. Desejo. Talvez algum colega de trabalho seu tenha o desejo de matar você. E talvez ele tenha, inclusive, bons motivos para isso. Desejo? São sim os desejos. Acontece que a Bíblia sabe que numa sociedade em que seres humanos vão saciando os seus desejos, essa sociedade vai ficando cada vez mais doente. Ela fica totalmente sem controle. Qualquer sociedade sadia precisa de leis, regras, para delimitarem as ações humanas, porque naturalmente são ruins. Eu vi uma estudiosa de comportamento humano falando há pouco tempo. Ela não é cristã, ela disse assim, é por isso que eu sou contrário à arma em casa, porque o problema da arma não é a arma. O problema da arma é que sempre há um ser humano, e o ser humano sempre é imprevisível. Ela disse assim, o ser humano, você nunca pode esquecer, ele pode surtar. E se ele tem uma arma à mão e ele surta, ele pode matar qualquer um. Qualquer um. O ser humano é imprevisível. Ela disse assim, há um componente de imprevisibilidade no ser humano. Você não pode colocar uma arma na mão do ser humano. Você precisa ser controlado por Deus. Mas para ser controlado por Deus, você precisa se submeter a Ele e fazer morrer dia após dia os seus desejos. Enquanto você for alimentando os seus desejos, eles vão ficando cada vez mais fortes. Há um círculo vicioso que é gerado em nosso organismo. Aí então Paulo continua. Mas agora, abandonem todas essas coisas. E ele vai fazer mais uma relação de pecados.
ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego, judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Veja que na primeira seção dos pecados, todos os pecados que Paulo cita anteriormente, paixões, desejos, estavam muito mais ligados ao mundo interior. Agora Paulo está dizendo, bom, depois de colocar o seu mundo interior em ordem, agora vamos falar daquilo que transparece como consequência do mundo anterior. Porque se você olha para esses pecados, você vai notar que todos os pecados dessa sessão agora são pecados que você comete contra alguém. Antes eram os desejos que consumiam o nosso coração. Agora, ira, maledicência, linguagem indecente, são coisas que nós fazemos que não são ruins apenas para nós, são ruins para as pessoas que estão ao nosso redor. Esses pecados agora são pecados que, além de ir contra Deus, vão também contra o próximo. Porque o cristianismo verdadeiro não pode afetar apenas a sua forma de se relacionar com Deus. O cristianismo verdadeiro tem que afetar a forma como você se relaciona com o próximo. Isso é importante, porque nós vivemos cada vez mais um cristianismo individualista. Deus fala comigo, eu respondo para Ele e ninguém tem nada a ver com isso. Isso no cristianismo nunca foi verdade. A Bíblia trata cristãos e cristãs como corpo, onde o que acontece com um influencia a vida do outro. Onde o individualismo não é uma arma de Deus, mas é uma cilada do diabo para tirar de nós coisas boas que só a comunhão pode fazer. É por isso que em nossa comunidade nós incentivamos grupos pequenos. Porque encontros dominicais como esse são muito impessoais. Porém, nos grupos pequenos, inevitavelmente você abre o seu coração para alguém. Inevitavelmente as pessoas conhecem um pouco mais de você. E nós queremos que você seja conhecido de outros e conheça outros para poder trabalhar uma parte importante da sua fé, que é a relação comunitária. Para trabalhar alguns pecados que precisam ser trabalhados. Aliás, vejam algumas coisas que a Bíblia diz ser parte de uma igreja, ou seja, dos nossos relacionamentos. Eu fiz uma relação de algumas coisas que a Bíblia pede para mim e para você, e que deveria ser prática usual em qualquer comunidade. Primeira coisa, 1 Coríntios 14, 26 diz que nós devemos edificar uns aos outros. Edificar é algo totalmente contrário de incentivar alguém ao erro. Mas veja, se você um dia já foi conversar com alguém, sendo cristão ou não, dificilmente essa pessoa deu uma palavra boa para você. Geralmente quando alguém chega e fala assim, ai, não sei se eu faço aquilo, alguém fala, vai boba. E essa pessoa é cristã. Isso é contrário à Bíblia. A Bíblia diz, edifiquem-se. Construam um alicerce e paredes sólidas na vida uns dos outros. Quando foi a última vez que você, como cristão, edificou alguém? Deixa eu dizer uma coisa importante. Falar do Félix na novela não entra na edificação. Vocês não sabem quem é o Félix na novela? Você sabe quem é o Félix na novela? Tá? Você não sabe, vai ver no YouTube. Ó. Gálatas 6, versículo 1 diz, restaurem uns aos outros. Ele está caindo, restaura esse cara. Ele está pecando, tira do pecado. É inadmissível quando nós vemos grupos de cristãos reunidos falando sobre o pecado de alguém com uma ponta de não fui eu, ninguém mandou, bem feito. Isso não é bíblico. Uma comunidade assim não resiste. Uma comunidade assim pode inchar, pode crescer, o crescimento dela vai ser consequência do inchaço, mas isso é sinal de doença, uma hora ela implode. É um câncer que corrói a comunidade. Quando foi a última vez que Deus usou você para restaurar alguém? Eu vou fazer essa pergunta várias vezes, mas se você não responder positivamente a 2, 3 ou mais essas questões, pelo menos
nos últimos meses, você não está fazendo morrer a sua natureza terrena. E você está andando da mesma forma que qualquer ateu anda. A única diferença é que o ateu, no domingo à noite, ele não vai para uma igreja fingir que é alguma coisa. Ele é sincero, ele fica em casa. Estou dizendo isso porque, às vezes, o problema do ateu é só não acreditar em Deus. O problema do cristão é dizer que acredita e viver como se não acreditasse. O ateu tem um problema, o cristão tem dois. Põe na balança. Outra coisa, Efésios 4:32, perdoar uns aos outros. Toda vez que eu falo sobre perdão, chove meio assim, tem que perdoar todo mundo. Não, perdoe só as pessoas agradáveis. Ah, mas perdoar dói. Dói. Pergunta para Jesus. Dói mesmo. Você fala para Deus assim, Senhor, mas perdoar dói. Dói. Porque perdoar é o seguinte. Vou imaginar que você fez alguma coisa contra mim. Eu perdoo você. Aquele mal deixou de existir? Não. Apenas eu estou dizendo, eu vou pegar aquele mal e vou guardar para mim, eu vou pagar aquilo. Vamos imaginar o seguinte, você está devendo 10 reais para mim. Há uma dívida. Se você chega e diz assim, Marquito, eu não tenho como pagar 10 reais, me perdoa. Se eu digo, perdoo, o que eu estou dizendo? O prejuízo é meu. Perdoar é assumir para si o prejuízo. É por isso que Deus precisava, inclusive, mandar Jesus para a cruz. Porque as pessoas falam assim, ele não podia simplesmente perdoar? Uma dívida nunca deixa de existir. Ela sempre precisa ser paga. O que Deus fez na cruz é, eu assumo a dívida para mim. Eu pego a dívida que é sua e assumo para mim. Quando foi a última vez que você assumiu uma dívida? Eu arrisco dizer que muitos cristãos, quando fazem a oração do Pai Nosso, estão se ferrando. Principalmente na parte quando dizem assim, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como. Se você não perdoa, e você faz a oração do Pai Nosso, você está pedindo para Deus, não me perdoe. Ah, mas eu tenho dificuldade em perdoar. Toda pessoa que tem natureza carnal tem dificuldade em perdoar. Toda pessoa. É por isso que a Bíblia diz, faça morrer esse seu lado. E perdoe. Ah, mas perdoar... Aí eu tenho que dizer para a pessoa que eu perdoei? Não. Você diz para o seu cachorro. Tem umas perguntas que são completamente absurdas, que tiram o foco. Ah, mas se eu perdoar, eu vou esquecer? Não, claro que não vai esquecer, você não é burro. Você vai lembrar, mas aquilo não te corrói mais. Você assume a dívida é sua, você está pagando a dívida que é do outro. Efésios 5:21 diz, submetam-se uns aos outros. Submetam-se. Reconheçam que vocês precisam de apoio e outras pessoas vão precisar do apoio de vocês. Você não é autossuficiente, não é. A autossuficiência gerou seres humanos pecadores que quiseram ser distantes de Deus. Filipenses 2, versículo 3 diz, considerem os outros superiores a vocês mesmos. Considerem os outros superiores. Isso é muito simples, porque a Bíblia está partindo de um pressuposto claro. Quem aqui conhece todos os seus pecados? Você. Você pode saber 2 ou 3 pecados meus. Mas se você colocar na balança, eu garanto que você conhece muito mais pecados seus do que os meus. Então você sabe quanto que você é. Então se considere inferior. Porque você é inferior. Assim como eu sou inferior. Mas
Quantas vezes você já se considerou um pouquinho só superior a alguém? Talvez até pela instrução que você tenha, porque você estudou. Você ganha um bom salário. Você fala direito. Você não é como aquele fulano que nem falar sabe. Uma postura bem cristã de seguidores de um Jesus que andava com um cara chamado Pedro, que também não sabia falar direito, que era pescador, que fedia peixe. Colossenses 3, versículo 9, o texto que nós estamos lendo: digam a verdade uns aos outros, mesmo quando a verdade doa para você, mesmo quando a verdade não for conveniente. Porque às vezes a pessoa pergunta o que a gente acha, a gente não diz a verdade para manter as aparências, e a pessoa se ferra por causa disso. E daí quando a pessoa se ferra, o que a gente faz? Fala mal. Fala mal. E depois vai para a igreja para cantar Como é Precioso. Para quem não sabe Como é Precioso, é uma das piores músicas da história da igreja. Se você sabe como é que é, vai lá no YouTube, deve ter lá. Ou então pede para o Marcos cantar no final. Hebreus 13, versículo 16 diz: compartilhe as suas coisas com os outros. Porque se todas as coisas são de Deus, nada do que você tem é seu. Nada. Nada. Porque se alguma coisa fosse essencialmente sua, ao morrer você teria que levar junto, porque é seu. Nada é seu. Nada. Está tudo emprestado. E o dono verdadeiro de todas as coisas, porque a Bíblia diz que o dono de todo o ouro, de toda a prata, é Deus. Nada é seu. Ai, isso eu conquistei. Não, você não conquistou nada. Deus deu para você. Seres humanos cristãos têm a consciência de que não conquistaram nada. Eles sabem que foi Deus que deu e não tem problema em compartilhar o que Deus deu, porque não é nosso. Não é nosso. Tiago 5,16 diz: confessem os seus pecados uns aos outros. A Bíblia não fala de penitência, tá? Você confessa o pecado e fala para você: então agora você vai andar ajoelhando no milho até a saída. Você já imaginou o processo de confessar os pecados uns aos outros? Isso é uma das coisas mais fantásticas da Bíblia, porque funciona assim: eu escolho alguém, vou confessar o meu pecado, então eu chego para o Antônio Carlos e falo assim: Antônio Carlos, chega aqui, preciso confessar, eu estou com uma dificuldade numa área da minha vida. Aí eu confesso para ele, aí ele fala assim: não, já que você está confessando, deixa eu confessar, eu tenho uma dificuldade numa outra área da minha vida. Aí a gente confessou um para o outro aqui. Aí a primeira vez que eu ficar aqui nesse lugar e quiser ser um pouco mais do que eu sou de verdade, olha que eu olhar para cá, o Antônio Carlos está como? Aí eu vou lembrar que, ele sabe. Eu baixo a bola. E aí quando ele tentar se exaltar, eu vou dar o mesmo olhar para ele, ele vai lembrar. Já imaginou uma comunidade, uma igreja, onde todo mundo sabe o que todo mundo faz? Fica todo mundo humilde. Porque ninguém vai se portar de maneira orgulhosa. Porque alguém sabe. E infelizmente, na realidade, o único lugar no mundo que você não pode ser sincero, são as pessoas que matam é a igreja. Isso não é igreja. Não é. A igreja, pasmem, é o único lugar no mundo em que você, ao confessar o seu pecado e ser verdadeiro, é penalizado por isso. É o único lugar no mundo que, se você voluntariamente chegar e confessar alguma coisa, alguém vai penalizar você. É o único lugar. Isso não é igreja. Não é. Igreja é um lugar onde nós confessamos os nossos pecados e damos graças a Deus pelo fato deles terem sido pagos na cruz. Confessamos os nossos pecados e oramos agradecendo a Deus pela graça. Primeira carta de Pedro 3, versículo 8 diz: tenham unidade de pensamento, pensem juntos as mesmas coisas. A Bíblia não está falando de robôs, está falando naquilo que é necessário, a fé de vocês. Pensem juntos. E todos esses pontos, como você anda praticando?
São 9. O padrão de exigência de Deus é assim: de cada 9. O que significa dizer que se você não está fazendo algum desses pontos, você não é igreja. Ou então não está agindo como? Então, para quem está nos assistindo pela internet, vou dizer algo com muita dor no meu coração. Eu não posso dizer que pastoreio na igreja. E pior, eu não posso dizer que sou igreja. Entendeu o quanto Deus deveria estar irado conosco? E não está. Porque se você tem um pouco de noção das coisas, você está pensando assim: meu Deus. No entanto, ao mesmo tempo que nós chegamos à conclusão de que nós não somos igreja, sabe o que a Bíblia diz? Nós somos. Porque Deus fez, não porque nós fazemos. Essas coisas Ele pede que nós façamos como consequência desse amor dEle, que não olha para esse lado obscuro da nossa vida. Isso é graça. Aí Paulo continua: portanto, ou seja, como consequência então disso, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Essa é a consequência natural da sessão anterior. E quando Paulo diz suportem-se uns aos outros, ele está dizendo assim: aguente aquele cara chato que ninguém gosta. Vou ter que suportar você até o fim da minha vida. Não, Paulo está falando de suporte, suportar, escorar, segurar aquela pessoa, auxiliar aquela pessoa. Nós como igreja vivemos como suporte uns dos outros. Nós estamos juntos para caminhar juntos, para não deixar que aquela pessoa caia. E se nós notarmos que ela está caindo, nós vamos lá e suportamos para que a queda não aconteça. Essa é a vida comunitária em igreja. A Bíblia diz, inclusive no Antigo Testamento, é importante que dois estejam juntos, porque se um cai, o outro levanta. Essa é a dinâmica da igreja. Por isso que a igreja não pode ser uma igreja individualista, e é por isso que é inadmissível que você, quando pensa em igreja, pense em algo que você faz apenas no domingo à noite. Se igreja é algo que você faz apenas no domingo à noite, aí sim, isso não é igreja de nenhum jeito. Porque a igreja é a comunidade dos discípulos que estão na missão de Deus para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas, aqui e em qualquer lugar que Deus nos colocar, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Esse é o desafio. Qualquer coisa aquém disso, nós estamos fora do foco de Deus. Pergunta: o que é que você faz para glorificar Deus na sua vida? Usando o seu trabalho, seus dons, seus talentos, seu estudo. Ou o seu trabalho é apenas uma forma de ganhar dinheiro? Porque cristãos não podem fazer do seu trabalho uma forma de ganhar dinheiro. É uma forma de glorificar Deus e ainda por cima receber dinheiro por causa disso. Paulo falou de revestir-se da nova natureza e agora ele fala de revestir-se do amor. Ele não trata isso como duas coisas diferentes. Ele diz, uma coisa é complementar da outra. Pessoas que vivem a vida de Deus são pessoas que amam a Deus e amam ao próximo. Que entendem o que Deus fez por eles e como consequência agem de maneira cristã com aqueles que estão à sua volta. E então Paulo diz, que a paz de Cristo seja juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz,
como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. É interessante você notar que Paulo trata do culto e das coisas de culto como algo diário, mas veja que Paulo está falando para a gente só fazer isso depois de ter feito aquilo outro. Ele diz: deixem de lado as coisas ruins, apossem-se das coisas boas, e então cantem, louvem, adorem. Notou que o culto é um processo final daquilo que nós já fazemos? O culto não é o início, é o fim. O culto é a consequência. Tudo o que fizerem, tudo, absolutamente tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Paulo fala: seja a paz de Cristo o árbitro no coração de vocês, o juiz no coração de vocês. Muita gente já usou esse versículo de forma errada assim: mas eu estou sentindo paz em meu coração. Paulo não está falando de sentir paz, está falando de uma atitude de paz. Tenha uma atitude, porque senão, você deve ter sentido paz pecando, não sentiu? Fala a verdade, vamos ser sinceros. Você já sentiu, alguém aqui já sentiu paz pecando? Assim? Aquela coisa assim: pequei, não senti nada, não estou até. Olha, não vou citar nomes, claro, mas uma vez uma pessoa estava lá imaginando dar uma sererepada. Era assim, uma pessoa casada, mas aí estava se engraçando com alguém, e aí, olha o argumento que a pessoa usou. A Bíblia diz que a paz de Cristo tem que ser o árbitro. Eu sinto paz. É lógico, tem sem vergonha que sente paz também. Hitler devia sentir paz. O Hitler, por exemplo, deveria visitar os campos de concentração e dormir em paz. Alguém acha que Hitler tem insônia depois de visitar Auschwitz, por exemplo? Oh, meu Deus! As pessoas morrendo na câmara de gás, crianças, mulheres. Não, aqui é paz. O fato de você sentir paz não significa absolutamente nada. Pode significar que você tem um coração tão duro que não consegue nem se doer com as atrocidades que a gente faz. A Bíblia diz: tem uma atitude de paz. Não sinta. Porque se você esperar sentir, você não faz. Tem uma atitude. E aí ele diz: e sejam agradecidos, e falem coisas boas, e cantem. Ao invés da maledicência, uma nova postura no falar e no agir. Porque Paulo sabe que a gente faz o seguinte: a gente até busca paz e tem uma atitude de paz na frente, mas por trás a gente fala mal. Paulo diz: não. Atitude de paz na frente e palavras boas caso você não esteja presente. Porque assim, eu não briguei com o Antônio Carlos, porque eu busquei uma atitude de paz. Mas aí eu chego para qualquer um de vocês e falo assim: gente, duro Antônio Carlos, hein? É duro. Nem falei nada para ele, sabe que eu não quero, não gosto de briga. Agora uma fofoca, que eu vou te dizer, adoro uma fofoca. Paulo diz: sumi na igreja. Sumina. Não há igreja que resista a isso. É uma questão de tempo. Esse câncer vai corroer a comunidade. Paulo diz: a palavra e a ação devem andar juntas em louvor a Deus. Eu quero terminar lembrando que, provavelmente, se nós fôssemos dar uma nota para a nossa comunidade, a nossa nota seria baixa. Com toda sinceridade, a gente pode responder isso. Nossa nota é baixa como comunidade, porque a nossa nota como indivíduos é muito baixa. E a comunidade é feita de indivíduos. Então você junta indivíduos com nota baixa, você junta todo mundo com nota baixa, soma, faz a média, não tem jeito, a média vai ser baixa. O que eu quero dizer é que nós não precisamos voltar para a nossa casa hoje desesperados. O que nós precisamos voltar para casa hoje é dizer: Senhor, eu quero fazer morrer essa natureza terrena e fazer coisas que sejam boas de acordo com os padrões da Tua Palavra.
Você vai ser muito tentado a falar mal de alguém, a não perdoar alguém, a dar vazão aos seus desejos essa semana. Mas talvez seja o momento de você lembrar dessa palavra nessa semana e dizer, não, pelo menos nessa hora eu não vou dar vazão aos meus desejos. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Você vai ser tentado a agir da forma como você tem agido todos os dias até aqui, dando vazão à natureza terrena, ao pecado, aquilo que é totalmente contrário à vontade de Deus. Mas talvez, só nessa semana, a gente vai fazer diferente. Sabe o que vai acontecer? Você vai notar que você vai se sentir muito mais próximo da vontade de Deus. Você vai se tornar um cristão melhor. E você vai começar a ver a ação de Deus em coisas que antes você não via Deus agindo. Não porque Deus não agia, mas porque simplesmente nós estávamos cegos por causa do nosso pecado. Deus vai desafiar você a agir assim, com seu marido, com sua esposa, com seu filho, com seu colega de trabalho. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, o seu chefe vai estar lá amanhã. Você vai ter que agir de maneira cristã com ele. Não porque ele merece, mas porque é o certo. Aliás, guarde uma coisa. Cristãos e cristãs não fazem o que fazem por alguma recompensa. Cristãos e cristãs fazem o que fazem porque é a coisa certa a fazer. Eu não sou chamado a fazer porque eu vou receber alguma coisa em troca. Mas eu sou chamado a fazer simplesmente porque Deus disse que deveria ser assim. E esse já é motivo suficiente. Sabe por que eu perdoo? Eu não perdoo porque eu gosto. Eu perdoo porque Deus disse que deveria. Só por isso. Não tem mais nenhum outro motivo. Nenhum. Eu não sinto assim, perdoei. O pior, aí é o seguinte, faça a experiência. Pode fazer. Não vai acontecer provavelmente com alguém que está aqui, porque daí quem está aqui já está meio escolado. Mas se você perdoar e encontrar com algum crente, sabe o que ele vai falar para você? É tonto. Eu não perdoo. Aí parei para tomar um caldo de cana. Caldo de cana. 6 horas da tarde, para dar aquele soninho, lá embalada no sábado à noite. Aí parei em um determinado lugar, vou falar assim, na Avenida Laranjal Paulista. Se você conhece a Avenida Laranjal Paulista, Campestre, um lugar ali, terreno não podia. Parei ali. Nós vivemos num mundo em que a gente não é acostumado a ser bem tratado, né? Então quando você é bem tratado, a gente se assusta. Eu cheguei lá, entrei, rapaz, não é apenas um lugar para caldo de cana, água de coco e afins. É um entretenimento, tem parquinho. Aí, como eu entrei com a Luísa, tem a Branca de Neve com 7 anões ali, que é de gesso, sabe? Já ficou louca. Aí o cara que é o dono lá do pedaço, já foi, não, deixa a menina ir lá. E a menina foi, e estava tocando música, ele já puxou o assunto. Eu falei para ele, tava eu, a Luísa, a Débora, a Júlia estava dormindo. Eu falei assim, quero 3 caldos de cana. Ele olhou para mim assim e falou assim, por que você não compra 1 litro? Eu falei, nossa, porque eu sou gordo? Aí ele falou assim, não, porque é o seguinte, 3 caldos de cana dá exatamente 1 litro. Só que se você pedir 3 caldos de cana, fica mais caro que 1 litro. Então, peça 1 litro e sai mais barato do que você comprar 3 copos de caldo de cana. Você notou como aquele senhor não é muito esperto. Ele não é muito esperto. No mundo dos negócios, eu arrisco dizer que nós temos um problema. Porque eu sou um cliente, eu estou lá para gastar, eu estava gastando mais, ele oferecendo o mesmo produto. Ele diz, não, leva para frente. Aí, como eu não sou bobo nem nada, tudo bem, 1 litro de caldo de cana, 1 litro, põe 1 litro na mesa. Aí ele fez 1 litro, e conversa vai. Eu notei que estava saindo muita gente de lá, e o pessoal todo feliz, tchau, eu não sei o que, aquela coisa assim, um ambiente legal. Aí eu falei pro cara, tinha uma casa lá no fundo, eu falei assim, o que é essa casa? Isso é um restaurante, eu vou ver, já foi um restaurante, já vou ver que aqui o negócio é bom. O que é ali no fundo? Eu falei assim, não, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma chácara espírita.
chácara espírita. E teve uma reunião aqui hoje, o pessoal passou aqui e tal, lotado de carro, agora o pessoal está indo embora. Aí eu parei para lembrar o negócio seguinte: está explicado a educação. Está explicado ser bem tratado. Está explicado ele não pensar em dinheiro. Está explicado. Eu tô acostumado a lidar com crente. Como eu sou pastor, eu não lido tanto com espíritas. Então, como eu lido mais com crente do que com espírita, eu não estou muito acostumado com a educação. Eu não estou acostumado com gente abrindo mão de dinheiro em prol de ver um gordo tomando mais caldo de cana. É verdade. Eu tinha me esquecido. Quase que eu pedi participar da reunião. Não, vamos lá. Se ele me perguntasse o que eu era, eu não falava. Não, estava só passando aqui. Só passando aqui. Só andarilho. É. Isso é engraçado. Mas eu ainda acho que no final das contas, quem mais ri disso é o diabo. Eu ainda acho. Porque eu gostaria muito de voltar a viver como meu avô dizia, que quando ele chegava num lugar, quando ele acabou de chegar numa cidade nova, como Santa Bárbara, ele veio de uma outra cidade, e ele foi comprar, o vendedor da quitanda, sei lá, secos e molhados, falou: não, o senhor pode marcar. E aquele senhor não conhecia meu avô, e meu avô não conhecia aquele senhor. Mas sabe por que ele falou que ele podia marcar? Porque no domingo anterior ele tinha visto meu avô com a Bíblia na mão indo para a igreja. E ele falou assim: o senhor é crente, o senhor pode marcar. Eu vivo num mundo hoje em que pastor não pode fazer financiamento. Sabe por quê? Porque não paga. Se eu vou para um banco e falo que sou pastor, o crédito fica pior. Porque pastores dão calote. Isso não é igreja. Paulo diz: façam morrer isso. E vivam para Deus, para a glória dele. Quero terminar lembrando que sim. É para você? Sim. Eu sei o que você faz. Porque também é para mim. Eu sei o que eu faço. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Só pela graça. Porque, como eu disse no começo, se Deus fosse nos tratar de acordo com o que a gente merece, eu não sei como ele ia fazer isso, mas ia cair um piano em cima de você hoje. Ou uma morte rapidinha dormindo, quem sabe. Mas não sei se a gente merecia tão sem dor assim. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Só por Jesus. Senhor, é muito importante olhar para a Tua Palavra e reconhecer como ela desafia a nossa vida. Que essa palavra não sirva de peso, mas de estímulo, para que nós possamos, hoje, amanhã e depois, fazer morrer a nossa natureza carnal e viver para a glória do Senhor. Ajuda-nos a falar melhor, a nos portar melhor, a viver de maneira melhor. Não para alcançar alguma coisa do Senhor, mas porque já fomos alcançados. Ajuda-nos a fazer o que nós fazemos, não para que o Senhor se agrade de nós, mas porque o Senhor já se agradou de nós através de Jesus. Senhor, ajuda essa igreja a ser igreja. Ajuda essa igreja a ter pastor. Ajuda essa igreja a ter pessoas dispostas a caminhar para a glória do Senhor. Senhor, nós queremos confessar o nosso pecado de não caminharmos de acordo com a Tua vontade. Nós nos envergonhamos disso. Mas nós queremos nos converter ao Senhor, mudar o rumo da nossa vida
como consequência do que o Senhor já fez, transformando a nossa história na cruz. Ajuda-nos nesse processo, auxilia-nos nesse processo, para que ao olhar para a nossa igreja, qualquer pessoa possa dizer: eles vivem como Cristo viveu. E que isso seja testemunho do nome do Senhor, para a glória do Senhor, para o louvor do Senhor, em nome de Jesus. Amém.